a lista de movimento circular, revisão, que está disponível no Classroom. Se alguém não tiver, a lista de movimento circular, revisão, está disponível no Classroom. Classroom. Então, ó, vamos lá. Agora vamos fazer exercícios que envolvem força. Vamos começar com o exercício número 10. 10. Ele envolve bastante coisas interessantes aí para a gente poder trabalhar. Então, vou fazer o desenho bonito. E aí, vocês gostaram de ver Neymar chorar? Sim, eu também. Ah, o time dele é mais desorganizado do que o time do Bayern, né? O time do Bayern é muito melhor treinado, né? E, e o PSG, vamos combinar, né? Estava a minutos da eliminação contra o Atalanta e aí arrumou aquele monte de gol lá. E assim, ó, deu tudo certo para o PSG chegar na final. Porque eles enfrentaram Atalanta e Leipzig, né? Podia ser. Atalanta eliminou quem? Atalanta acho que não eliminou ninguém forte, né? Mas o Atlético de Madrid eliminou o Liverpool, né? Então, acabaram dando uma sortezinha, moleque, né? Então, vai chegar na final. Ó, exercício 10. Ele fala assim, ó. A figura abaixo mostra um carrinho de montanha-russa que iniciou seu movimento a partir de uma altura H, em direção a uma volta de diâmetro D. Desconsiderando todas as forças dissipativas, se o carrinho parte de H com uma velocidade inicial nula, o valor mínimo de H para que o carrinho consiga dar uma volta é. Ó, eu quero que vocês pensem alguns segundos aí. Qual que vocês acham que é a palavra assim, ó? Existem palavras-chave aí, não só uma, mais de uma. Quais você acha que são as palavras que você fala assim, ó, meu Deus, é isso aqui? Valor mínimo da altura. Essa já é uma, já. Então, eu vou até anotar aqui, ó, palavras-chave. A primeira que vocês perceberam é H mínimo. Muito bom. A segunda foi velocidade inicial nula. Se a velocidade inicial nula. O que mais? Não. Tem mais uma terceira. Sem forças dissipativas. Ó, então vamos lá. O que indica essa frase sem força dissipativa? Qual é a primeira coisa que você pensa quando você vê essa palavra sem forças dissipativas?
Final igual a inicial. Ó, sem forças dissipativas, o que você tem que pensar é energia conserva. Tá? Energia conserva. Sem forças dissipativas significa que a energia conserva. Então, essa é a primeira coisa. Bem, velocidade inicial nula, V0 é zero. O que significa o H mínimo nesse contexto? O H mínimo para ele conseguir dar uma volta. Não. Esse é mais difícil. Esse aqui eu não sei se vocês vão pegar essa sutileza, hein? Esse aqui não é fácil, não. Tudo bem, velocidade mínima. Velocidade mínima para quê? Nossa senhora! Vixe! Normal igual a zero, hein? Vixe! Essa foi incrível, hein? Normal igual a zero. Muito bem, muito bem. Normal igual a zero. Então, se ele pediu a menor altura, significa que ele quer saber a menor velocidade para ele completar uma volta. A menor velocidade para ele dar uma volta aqui dentro, ele vai passar no topo com a normal igual a zero. Tá certo? Então, ó, on fire. Tá vendo como que é importante identificar as palavras-chave? Por quê? Depois que você identificou as palavras, você vai fazer o quê? Ó, ele vai sair daqui, ele vai completar, não vai? Ele vai estar no movimento circular. Se a gente for pensar aqui nessa circunferência, no movimento circular, o que a gente tem? A gente vai ter o carrinho aqui de ponta cabeça. Esse carrinho de ponta cabeça, a força que vai estar agindo nesse carrinho, qual é a força que está agindo nesse carrinho? O peso. A força que está agindo nesse carrinho é o peso. E é a única. Por que é a única? Porque a gente sabe que a normal é nula, porque ele quer o H mínimo. Tá? E aí, o que você faz? Agora você aplica as leis de Newton. Como que funciona a lei de Newton? Força resultante é quem ajuda menos quem atrapalha. No contexto de movimento circular, quem que é a força resultante? Ó, vou colocar uma OBS aqui. Segunda lei de Newton. Força resultante é igual à soma das forças. Tá? Lembrando que isso daqui é quem ajuda menos quem atrapalha. Na verdade, não é a segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton é massa vezes aceleração. No contexto do movimento circular, a força resultante é a força centrípeta. Então, a força centrípeta é quem ajuda menos quem atrapalha. Só o peso ajuda, não tem ninguém atrapalhando. Tá? Quem que é a força centrípeta? M V quadrado sobre R é igual ao peso. M G. Ó, a gente pode cortar massa com massa. Legal. O que eu descobri? Que V quadrado é G vezes R. Vamos ver o que a gente tem de informação? Eu tenho informação do raio, ó, porque ele me deu o diâmetro. O diâmetro vale D. E o G, ele deu também o G? Não deu o G. Então o G não é informação. Então a gente chegou que V quadrado, o raio é o quê? O raio é a metade do diâmetro. É G sobre D sobre 2. Tá bom. É essa informação que eu tenho, sabendo do movimento circular. Então, ó, eu já usei essa informação.
Qual que é a outra informação? Energia conserva. Então, se a energia conserva, significa que ele estava no ponto A e você pode fazer do jeito que você achar melhor. E ele vai para o ponto B. Essa velocidade com que ele entra no ponto B é a velocidade que ele vai manter, porque isso daqui é um movimento circular, então ele mantém uniforme. Ele mantém essa velocidade ao longo da trajetória, tá? Ele não acelera em nenhum ponto. Então, ó, essa velocidade V aqui é a mesma velocidade que ele vai ter aqui. Só mudou a direção e o sentido, mas o modo da velocidade continua sendo o mesmo, tá bom? Como que eu faço para achar essa velocidade? Conservação de energia. Então, ó, ponto 2, conservação de energia. Energy. Então, conservou energia. Bem, se conservou energia, o que eu vou fazer? A energia do ponto A é igual a energia no ponto B. Energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B. Fala para mim, o que é energia mecânica? A soma de todas as energias. No ponto A, que tipo de energia ele tem? Energia potencial gravitacional. Tem mais alguma outra? Ele tem cinética? Isso. Não. Velocidade nula. Se a velocidade é nula, eu não tenho energia cinética. Não tem mola, não tem energia potencial elástica. Tem altura, então tem energia potencial gravitacional. Então quer dizer que no primeiro instante aqui, a única energia que ele tem é a energia potencial gravitacional. No segundo momento, ele vai estar no ponto B. No ponto B, qual é a energia que ele tem? Energia cinética. Ele tem energia potencial gravitacional no ponto B? Não, porque não tem altura. E não tem mola, não tem elástica. Então, ó, energia cinética. mgh é igual a mv quadrado sobre 2. Ó, o m corta. Então, a gente descobriu que o v quadrado é 2gh. E esse é o h que eu quero descobrir. Esse é o h que eu quero encontrar. Pronto. Essa é a equação 2. Essa é a equação 1. Substitui 2 em 1. Que aí eu vou achar o d. O h em função de d. Então, ó. Substituindo. 2 em 1. Vai ficar 2 2gh, substituir no lugar do v quadrado, né? 2gh é igual a gd sobre 2. Ó, o g ele não deu. Por que ele não deu o g? Vai cortar, ó. Então, significa que o h é d sobre 4.
Ó, só que eu descobri? D sobre 4 é a velocidade para ele chegar aqui. Mas a gente tem que pensar que ele vai precisar de mais D. Né? Eu devia ter conservado a energia aqui em cima. Ia ficar melhor. Porque ficou confuso o jeito que eu vou fazer aqui. Ó, vamos trocar o ponto B de lugar. Senão vai ficar confuso. Põe o ponto B aqui. Aí ele vai ter a cinética, que é a velocidade que eu quero, mais a potencial gravitacional no ponto B. E essa potencial gravitacional vai ser mgd. Corta. E o que eu vou fazer? Eu não vou substituir 2 em 1. Um. Todo mundo entendeu o que aconteceu? Eu vou colocar no ponto D aqui. Vai ficar melhor, porque senão eu vou ter que somar esse D aqui no final e aí ficou ruim. Tá? O ponto B passou a ser aqui. Então vai ter cinética e potencial gravitacional, porque agora ele tem altura. Tá? Aí eu vou chegar nessa equação aqui. Eu vou descobrir que V quadrado, vou multiplicar todo mundo por 2, é 2GH menos 2GD. Essa é a minha equação número 2. O que eu vou fazer? Vou substituir a equação 1 na equação 2. Em 2. Eu sei quanto que é V quadrado, é GD sobre 2. Então, vai ficar GD sobre 2 é igual a 2GH menos 2GD. Dá para cortar tudo o G, tchau G, tchau G. Dá para passar esse D para cá. Então, ó, 2H é igual a 2D mais D sobre 2. 2H é 5D sobre 2. H é 5D sobre 4. Alternativa B. Pode cortar, Sara, porque você tem o mesmo elemento em todos, ó. G, G, G. Então eu posso cortar em todos. Ah, as massas também, porque tem massa, massa e massa. Tá, ó. Tem as 3 massas. As 3 sentenças têm massa, então eu posso cortar em todos. Beleza? E aí, o que vocês acharam desse exercício? Completinho, né? Dá pra gente fazer uma boa revisão com esse exercício. Eu revisei um pouco de energia, um pouco de lei de Newton, um pouco de circular. É um bom exercício. Gostaram? Acharam difícil? Sim, gostou? Sim, difícil. Gostei. Beleza? Então, ó, esses exercícios têm que estar no coraçãozinho de vocês para revisar as coisas, tá? São exercícios que vão ajudar vocês a revisarem. Beleza? Ó, agora eu vou fazer um que, se cair esse exercício, ó, ele não é fácil, tá? Ele não é fácil, mas ele cai com uma determinada frequência e ele é sempre igual. Então toma cuidado com esse exercício, se cair não errar, tá? Porque você já vai saber como que faz. É o 11. 11, 11, 11. Nessa parte de movimento circular, é muito importante você dominar essa parte de polia, quando a velocidade é constante, qual que é a velocidade que é igual, né? Se é a velocidade linear, se é angular, saber os tipos de conexões lá e tal. É importante você saber fazer esse exercício de globo da morte, tipo globo da morte, né?
que ele chega no ponto máximo, e ele sempre vai perguntar, qual que é a velocidade mínima? Ele falou que esse papo de velocidade mínima significa que a normal é igual a zero, tá? E esse exercício igual ao 11, tá? Que ele tem um plano inclinado, junto com o movimento circular. Esse tipo de exercício também é o exercício que acaba aparecendo com uma certa frequência. Então, é importante que vocês dominem. Fazer o carro aqui. Eu sou um desenhista profissional. Que desenho, hein? Então, ó. Pera. Exercício 11, FAMERP. Muitos de vocês vão fazer essa prova aberta. E assim, FAMERP é sinônimo Unesp. Você escuta FAMERP, FAMEMA, essas provas aí, você sabe. Unesp. Porque quem faz a mesma fundação, as provas são bem parecidas, tem um intuito parecido, assim. As questões são parecidas. Ela fala assim, ó, em um autódromo cuja pista tem 505.400 metros de comprimento, há uma curva de raio de 120. Em uma superfície plana inclinada, na qual a borda extrema foi mais elevada que a interna, como mostra a figura, o ângulo de inclinação θ é dado por seno de θ é igual a 0,6. Então, o que a gente sabe? O comprimento da pista, 5.400 metros. O raio da curva, 120 metros. E o seno de θ, 0,6. Na letra A, supondo que um carro de competição desenvolva uma velocidade média de 216 km por hora, determine o intervalo de tempo em segundos em que ele leva para completar uma volta na pista. Então, ó, na letra A, você sabe que a velocidade média dele é de 216 km por hora. E ele te falou o comprimento da pista, você sabe que o comprimento da pista é de 5.200. Bem, aqui é um exercício simples de mu, né? Porque ele tem uma velocidade média desse daqui, né? Então, essa velocidade é constante. Vou passar km por hora para metros por segundo. O que eu faço para passar km por hora para metros por segundo? Isso aí. Divide por 3,6. Tá? Divide por 3,6. Então, é 216 dividido por 3,6. Esse daqui é um que dá para saber de cabeça. É 60. Tá? Então, 216 dividido por 3,6 é 60 metros por segundo. Mentira, eu fiz uma calculadora. Legal. Então, essa é a velocidade média. Bem, se eu sei o tamanho da pista, agora para achar o tempo que ele demora para fazer uma volta, é só fazer V igual a ΔS sobre ΔT, aquele papo todo. Então, velocidade média é ΔS sobre ΔT. O V é 60, tamanho da pista é 5.400. Passei para metros por segundo, porque está tudo em metros aqui, né? Então, tempo eu vou achar em segundos, né? Dá para cortar. 60 é o 9, né? 9,90. Então ele demora 90 segundos para fazer uma volta. Ninguém segura ele, 90 segundos, fez a volta dele. E tem A para todo mundo acertar, tá? Agora o que importa mesmo para a gente agora é o item B. O item B falou assim, ó, considere que a massa do carro seja igual a 600 kg e que sua velocidade na curva inclinada seja de 30 metros por segundo.
e que a componente horizontal dessa velocidade seja igual à resultante centrípeta. Determine a intensidade da força normal em newtons aplicado pela pista sobre o carro. Bem, primeira coisa, a gente precisa, se ele falou de força, é lei de Newton. Lei de Newton, a primeira coisa que tem que fazer é desenhar as forças que estão agindo sobre ele. Nesse caso, as forças que estão agindo, por exemplo, vamos pegar o centro do carro aqui, as forças que estão agindo é o peso vertical, lembra, ó, o peso sempre na vertical apontando para baixo, a normal sempre perpendicular à superfície, então a normal está aqui, perpendicular à superfície, né? A normal faz esse ângulo de 90 com a superfície. Tá? Legal. Isso daqui, essa curva está inclinada num circuito circular. Então, ó, se a gente olhar uma foto por cima, se eu for pensar, por exemplo, se eu for olhar uma foto por cima, o circuito é assim, ó, um circuito oval, tá? E aqui tá a pista, né? Como se fosse uma coroa. O carro é esse pontinho verde aqui, ó. É esse pontinho verde. Só que o que a gente fez? A gente pegou esse pedaço aqui e olhou ele com mais atenção. Que isso daqui virou a parte inclinada. Que aí tem um carro aqui em cima. Ele deu o tempo. Porque assim, ó, esse circuito oval, ele é inclinado. Tá? Ele é inclinado. A lateral dele é inclinada. Tá clara essa ideia para vocês? Sim ou não? E olha só. E ele já te dá uma dica, né? Que tem uma força centrípeta. Então significa que ele está na curva aqui. Se tem uma força centrípeta, fala para mim. Para onde está apontando essa força centrípeta? Para o centro. Nesse desenho aqui, essa força centrípeta está na horizontal, está na vertical ou ela está inclinada? A ambulância, só precisando chamar a ambulância, hein? E aí? Vocês falaram tudo que podia. Vocês vão ficar com o quê? Vocês vão ficar com inclinada? Vocês vão ficar com horizontal? Muito bem. Ela é horizontal apontando para o centro da pista. Essa é a força centrípeta. Tá certo? Então, ó, a força centrípeta ela é horizontal apontando para o centro da pista. Tá claro para todo mundo? Isso sempre vai acontecer. Tá? Nesse exercício que é inclinado e está no circular. Claríssimo isso. Então, beleza. Se tá claro, vamos lá. Ó, se a força essas são as forças. A gente precisa descobrir aonde está o ângulo θ. O ângulo θ, ele sempre vai ser o ângulo entre o peso e a normal. Então, ó, esse é o ângulo θ. O ângulo θ vai estar sempre aqui. Olha como que eu vou resolver esse exercício. A pergunta dele, ele quer saber a força normal, ele quer saber o N. Ó, eu tenho 3 forças. São só essas do o normal e o peso são as forças que estão atuando no corpo e o FC é a força resultante. O que eu faço? Desenho o triângulo.
Se eu tenho essa trinquinha, desenho o triângulo. Como que fica esse triângulo? Normal para baixo. Regra do paralelogramo que eu estou usando. Na pontinha da normal, do peso, eu ponho a bundinha da normal. Deixa eu refazer o desenho, porque senão vai ficar ruim. Peso, eu ponho a bundinha da normal. E quem que vem fechar esse triângulo? A força centrípeta. Bundinha com bundinha, setinha com setinha. Pronto. Tá? Eu explico. Você quer saber por que apareceu essa força centrípeta aqui, Vitória? Ó, ele está na pista, no movimento circular. Se ele está na pista no movimento circular, o que vai acontecer? A força centrípeta aqui na pista está aqui, ó, apontando para o centro. Então, na hora que eu vou para esse desenho, a força centrípeta tem que continuar apontando para o centro. Ela tem que continuar horizontal apontando para o centro. Tá claro isso? A Laura fez uma pergunta, né? Ô, Rafa, não dá para igualar a normal? Dá sim, dá. Pode fazer assim que vai ser sucesso. Não vai ter problema. Deu ruim o resultado? Eu acho que você errou em conta. Mas pode fazer assim também. Tá? Não vai ter problema, não. Ó, agora o que a gente precisa descobrir? A gente precisa descobrir. Bem, uma coisa é fato, né? A força centrípeta, ela está na horizontal e o peso está na vertical. Se a força centrípeta está na horizontal e o peso está na vertical, aqui é um ângulo de 90. Sem dúvida. Todo mundo concorda com isso? E o que eu falei? O peso não faz um ângulo teta com a normal? O peso faz um ângulo teta com a normal. Agora já era, né? Por quê? Ele quer saber a normal. Eu tenho informações sobre a força centrípeta. Porque ele me deu a velocidade com que ele faz a volta. Então, ó, o que vai acontecer? Normal, seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Pronto. Achou a normal. Então, ó, a normal vai ser a força centrípeta pelo seno de θ. O que é a força centrípeta? Massa V quadrado sobre R dividido pelo seno de θ. Vamos substituir os valores. A gente sabe todos os valores que tem na força centrípeta e tal, sabe tudo. A gente sabe que a massa do carro é 600, a velocidade dele é 30, o raio da pista ele deu lá em cima 120 e o seno é 0,6. Então, ó, 60 por 12, 5. 3 vezes 3, 900. Dividido por 0,6. Corta, acrescenta um zero. 90. 90%, 9% deve dar um número bonito. 1,5. 1,5 vezes 5. Então, 7.500 newton. Ó, sempre quando você cair numa estruturinha dessa aqui, ó, que você tem uma força na horizontal e outra força na vertical, e só tem três forças agindo, triângulo. Não tenha dúvida, faça triângulo. Vai ser tão mais fácil.
Eu faço do outro jeito. Vocês acharam difícil esse jeito aqui? Então, ó, vamos lá. Do outro jeito, o bicho pega, tá? Do outro jeito, o couro come. Ó, tem um bloco aqui. Eu tenho o peso aqui. Tenho a força centrípeta aqui. E a normal aqui. Bem, quando a gente está falando em exercício de plano inclinado, a gente quer decompor as forças nessa direção e nessa direção. Então, você não pode esquecer que você tem que decompor o peso e a força centrípeta. Você tem que decompor os dois. O peso está aqui. Lembra que o peso faz sempre com a direção da normal o ângulo θ. Então, quer dizer que se aqui é θ, aqui é θ. Como que eu sei que aqui é θ? Ó, oposto pelo vértice, θ. Aqui é 90. Então, esse ângulo é 90 menos θ. 90 aqui. Então, esse ângulo é θ. Tá? Então, o que, que eu faço? Faço a decomposição. Vou chamar isso daqui de y e vou chamar isso aqui de x. Na direção do x, eu vou decompor tanto a força centrípeta quanto o peso. Mas tem que lembrar que a força centrípeta é a resultante do esquema aqui. Então, ó, força centrípeta. Se eu decomponho, minha caneta passou em cima do ângulo. Decomponho com o ângulo, cosseno de θ. É igual ao P seno de θ. Na direção y, eu vou ter que decompor a centrípeta também. Então, ó, força centrípeta, seno de θ, que é a resultante, é quem ajuda menos quem atrapalha. Quem ajuda é a normal, quem atrapalha é o P cosseno. Feito isso, o nosso objetivo é encontrar a normal. Então, ó, o que, que eu vou fazer? Vou isolar. Normal é força centrípeta seno de θ mais P cosseno de θ. Eu posso usar essa relação aqui, né? Essa relação eu descubro que a força centrípeta é P tangente de θ. Força centrípeta é P tangente de θ. Por que tangente? Sempre seno sobre cosseno. Então vem aqui. P tangente de θ vezes seno de θ mais cosseno de θ. Só que você só tem o seno. Se você só tem o seno, você tem que substituir por seno de θ vezes seno de θ sobre cosseno mais P cosseno. Tudo bem, vamos ver, vamos seguir, vamos ver se vai dar certo. Ó, então vai ficar N igual a P seno ao quadrado de θ sobre cosseno de θ mais P cosseno de θ sobre 1. Faz aquele MMC, moleque. Então ficou P seno ao quadrado de θ mais P cosseno ao quadrado de θ. Dá para pôr o P em evidência. Então ficou P sobre cosseno de θ. A normal ali. O P sobre cosseno de θ. Entendeu? Tudo bem, é isso aí. E aí você sabe o P, você sabe a massa, calculou.
Vai dar certo por aqui. Mas você viu que, nossa, é um trabalho Hércules. Como que é? Herculeano? Hércules. Herculano? Que Herculano? Herculano. Vocês viram que é bem mais difícil esse jeito aqui, né? Aconteceu porque eu tenho que decompor. Senão seria mais fácil. Sim, porque você tem que decompor essas duas forças. A centrípeta e o peso. Mas é mais complicado que isso. Porque o peso é só a força resultante. Oh, mas eu fui burro. Dava para fazer de outro jeito. A regra do paralelogramo vai ser complicado, porque você não vai saber o ângulo entre elas. Esquece a regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo só funciona quando você tem um ângulo entre as forças. Esquece a regra do paralelogramo nessa situação. Tá? Mas assim, eu não fui muito esperto, não. A melhor maneira, a melhor decomposição seria nesse e nesse sentido. Aí você não decompõe a peso, você só decompõe a normal. Ia ser facilitar, assim, uma microgota, tá? Eu acho que é mais fácil você aprender que nesse tipo de exercício é mais simples fazer pelo triângulo do que você pensar nessas decomposição, nesses esquemas aí. São bem mais complexos. Muito bem, muito bem, muito bem, 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 bem. Para finalizar, vamos fazer o 12. Muito importante, exercício que envolve pêndulo. Tá? Pêndulo cai demais. Vocês precisam ser os reis do pêndulo. Então, ó, ele me dá uma figura aqui com 5 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Ele fala assim, ó. Um pequeno objeto de massa m é pendurado por um fio no teto e é largado do repouso na posição 1, como mostra a figura, aonde também são indicadas outras 4 posições pelas quais o objeto passa em seu movimento oscilatório. Na figura 2 está indicado um conjunto de vetores em cada uma das posições. Tá bom, posição 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos colocar as posições, né? Isso aqui é a posição 1, 2, 3, 4 e 5. Cada uma das posições. A associação correta entre as grandezas físicas descritas e os vetores da figura na posição mencionada, quando o objeto é largado e está se deslocando da esquerda para a direita, em sua primeira oscilação. Então, ele vai da esquerda para a direita na primeira oscilação. Na posição 5, que é essa daqui. O vetor F representa o vetor resultante sobre o corpo e a velocidade do corpo é nula. Tá bom. Ó, primeira coisa sobre velocidade. Na posição 5, a velocidade é nula? Não, velocidade nula. O que significa velocidade nula? O que significa para a gente velocidade nula? Parada. Ele vai inverter o movimento. Na posição 5, ele vai parar para inverter o movimento? Vai. Então, quer dizer que na posição 5... Então, ó, na posição 5, a velocidade é zero. Isso está certo.
Agora, para desenhar a força resultante, você precisa desenhar as forças que estão agindo no corpo. Quais são as forças que estão agindo no corpo? O peso para baixo e a tração na direção da corda, apontando para o topo. Aonde está a força resultante? A força resultante é regra do paralelogramo. A força resultante está aqui. Essa é a força resultante. É verdade que a força resultante... É verdade, então, alternativa A? Não. O que você falou tá certo? Nulo é a mesma coisa que igual a zero. É isso aí. Engasguei um pouco. Cuidado, que o pêndulo não é um movimento circular uniforme. O pêndulo é um movimento circular uniformemente variado. Então, quer dizer que existe força centrípeta? Existe. Ela está na direção da tração, verdade. Mas eu também tenho a tangencial. Aí a composição da centrípeta com a tangencial dá o vetor resultante. Tá? Muito boa pergunta. Tá claro isso para todo mundo? Cuidado, hein? Isso aí tem que ir para o seu flashcard. Pêndulo é um movimento circular, mas não é uniforme. É um movimento circular uniformemente variado, tá? Então significa o quê? Que ele tem força centrípeta e força tangencial. Então a força resultante dele não aponta para o centro necessariamente. Beleza? Beleza. B. Na posição 4, o vetor D representa a aceleração do corpo. Aceleração do corpo. E o vetor E representa a sua velocidade. Ó, lembre-se que ele está fazendo sempre a ida. Ele está fazendo só a ida, ele não está fazendo a volta. Ó. Ele tem um movimento circular aqui. A velocidade, ela é sempre tangencial à trajetória. Então, a velocidade está aqui. Vê. E ele falou do vetor resultante. Vamos ver se o vetor resultante é verdade? Vamos desenhar as forças. Ó, peso e tração. Quando eu desenho as forças, a gente vê que a força resultante está mesmo na direção de D. Tá? Está mesmo na direção de D. Ah, mas como que você sabe que está mais para cima ou mais para baixo? Ó, difícil saber. Só que você sabe que a força está mais ou menos por aqui. Então, ó, o D é uma boa resposta. Tá? Está na direção no sentido de D é uma boa resposta. Né? Legal. No C, ele fala assim, ó, na posição 1, força resultante é a mesma coisa que a aceleração resultante, é assim. Porque força é massa vezes aceleração. A força tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Ela só muda o tamanho, né? A força sempre vai ser maior que a aceleração porque tem uma massa multiplicando, mas direção e sentido é sempre o mesmo. Na C, na posição 1, a velocidade e a aceleração do objeto são nulas? Ó, fala para mim. Ele saiu do repouso. Na posição 1, realmente,
a velocidade 1 é 0. Vou até deixar a velocidade 5. Mas a aceleração na posição 1 é 0? Não faz nem sentido, né? Porque se a aceleração é 0 e a velocidade é 0, o corpo vai balançar? Ele vai entrar em movimento? Não. Então, com certeza, a gente sabe que a aceleração em 1 é diferente de 0. A C é absurdo. A D. Na posição 2, o vetor B representa a velocidade e o vetor A representa a aceleração do objeto no instante que ele passa pelo ponto. Ó, é verdade esse papo que a aceleração está apontando aqui para cima? O B até representa a velocidade, isso aqui é velocidade mesmo. Mas o A é a aceleração? Não, a gente acabou de ver que não é um movimento circular uniforme, e sim um movimento circular uniformemente variado. Então a aceleração não está apontando para o centro. O E. Na posição 3, a aceleração do objeto é nula e sua velocidade é representada pelo C. A aceleração centrípeta aponta sempre para o centro. Ó, o movimento circular está aqui. O centro da trajetória está aqui, ó. Esse é o centro. Então a aceleração centrípeta sempre vai apontar para o centro. Tá claro isso? Então, beleza. Então, ó, com isso faltou aí. Ele fala que na posição 3, a aceleração do objeto é nula e sua velocidade é representada pelo vetor C. Ó, perigoso, perigoso, perigoso. É verdade que na posição 3 a aceleração é nula? Não, por não ser uniforme, tem centrípeta e tangencial. Porque a D está errado, na posição 2 o vetor B representa... Porque ó, a aceleração não é apontando para o centro. Nesse ponto, se a gente desenha as forças que estão agindo, as forças que estão agindo é o peso para baixo e a tração para cima. A aceleração está apontando para cá. Essa é a aceleração. Ela não está apontando para o centro. Isso, sempre aceleração total. Isso, porque tem aceleração centrípeta e tangencial, isso mesmo. Tá? Então, fantástico. Todo mundo fantástico? Super fantástico, o balão mágico. Apocalipse. Apocalipse não, ó, é Edward. Tudo tranquilo. Ó, volta para 3. É verdade que na posição 3 a aceleração é 0? Você já sabe que não é, né? Sempre uniforme variado. Tá? Ó, na situação 3, cuidado com a situação 3. Sempre quando está balançando, você tem que ter força, tem que ter aceleração. Senão você não faz o movimento do pêndulo. Por quê? Nessa posição, ó, o peso está para baixo e a tração está para cima. Só que o que vai acontecer? A tração está fazendo uma força maior do que o peso. Nessa situação, a tração é maior do que o peso. E a aceleração é diferente de 0. Ele não tem aceleração tangencial nesse momento, mas ele tem aceleração centrípeta. Nesse ponto, eu sei que a velocidade é máxima. Tá? Nesse ponto, a velocidade é máxima. E se eu for fazer uma lei de Newton para esse ponto, o que eu sei?
eu sei que a força centrípeta vai ser quem ajuda a tração menos quem atrapalha peso. Ó, coloca isso dentro do seu coração para ficar quentinho, hein? Isso aqui é muito importante. Tá? Amem o exercício 12. Se apaixonem por ele. Porque ele é muito importante. O exercício 12 é muito, 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 muito importante. Tá? Ele é um estudo detalhado de pêndulo. Então, assim, se cair pêndulo, você precisa dominar esse assunto. Tá bom? Todo mundo fera? Ferida no corpo, da alma e do coração. Mais ou menos. Muito difícil. Muito difícil, vocês acham impossível? Eu acho que eu fiz um trabalho incrível. Vocês acham que é tão difícil assim? E ruim? Vocês querem um vídeo disso aqui? Eu posso fazer uma série de pêndulo. Série pêndulo. A velocidade é máxima. Ó, o que aconteceu foi que tem uma aceleração, uma força tangencial impulsionando o pêndulo. Na hora que ele chegar aqui, na hora que ele chega nesse ponto, não existe mais força tangencial, só tem centrípeta. Então a velocidade ficou máxima. Daqui para frente, a força tangencial é para baixo, para ele parar nesse ponto. É isso que acontece. Não acelera mais no ponto. Ele acelerou do 1 até o 3. Chegou no 3, ele não acelera mais tangencialmente. Do 3 ao 5, ele está desacelerando tangencialmente. Claro, a aceleração centrípeta é sempre a mesma ao longo de todo o movimento. Mas a aceleração resultante muda de acordo com o que está acontecendo. Beleza? Então, fera. Então, ó. Vou fazer uma série pêndulo aí. Não essa semana, para a próxima semana aí. Que vai ajudar vocês. Beleza? Então, adeus. Só sexta-feira, hein? Ou sexta-feira tem aula do Johnny? Tem aula do Johnny. Vocês preferem aula de matemática ou de química? Química, você não vai aguentar mais você. Ó, química. Até eu acertei. Química. Seus ingratos. Então, beleza, fechou.